Eu sou só mais uma filha de Deus e eu tenho tentado obedecer. Então, quando ela me convidou, eu não questionei. Fiquei com um pouco de receio, assim, né? Porque eu nunca falei, mas eu só obedeci. E eu espero contribuir e receber também de vocês. Mas vamos lá, gente, para não demorar também muito. O texto que são vários textos, né? 19 a 25 de fevereiro, tá? Se vocês quiserem ir abrindo aí o texto. E nessas passagens, fala muito tem muitos textos de Levítico, né? O Evangelho de Marcos e alguns Salmos e Provérbios. Quando eu li, logo nos primeiros capítulos de Levítico, eu já fui sendo tomada por um tema, vamos dizer assim, né, essencial, que seria a resposta, assim, para mim, dessa leitura. E realmente, quando eu terminei, fez todo sentido com todos os textos, né, e assim eu acho que a Bíblia é. Quando a gente lê, a gente pode ler do início ao fim, do fim para o início, no meio, sempre vai ter uma conexão, uma resposta forte para a gente, uma palavra seja de ordem, seja de acalento. E o Levítico, só para contextualizar um pouco, ele é o terceiro livro de Moisés, então ele é um livro muito de ordens, né? Quando Deus fala com Moisés, e ele vai falando, Moisés, e Moisés tem que passar para o seu filho Arão, tem que passar para o povo aquelas lições. Então, quando você vai lendo antes aqui, tem a lei tal, lei do holocausto, lei da oferta, lei da expiação, e são tudo ordens do Senhor para Moisés. E todas essas leis, todos esses mandamentos, nada mais são do que uma chave para a santidade. Ou seja, se você observar todos esses mandamentos que Deus está mandando para Moisés, você vai chegar à sua santidade com Deus. Mas mais incrível disso é que nessas leis fala do nosso relacionamento do dia a dia, né? Não é só aqui eu e Deus, e eu estou sendo, neste momento, usada por Ele. Não, eu tenho que ser usada no meu relacionamento com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com a comunidade que eu atuo. E esse é o poder da santidade, né? Que Levítico deixa, que todas essas leis que ele coloca deixam para nós. E quando a gente fracassa em observar esses mandamentos, na sociedade, a gente não está cumprindo o nosso papel de cristão, não está cumprindo, não está, assim, não está nem, desculpa, não está nem conseguindo atingir um relacionamento com Deus, se a gente não atinge na nossa sociedade. E aí, algumas palavras que eu peguei, assim, desse primeiro momento de Levítico, que é do capítulo 7 ao 9, que primeiro a gente tem que reconhecer, sabe? Reconhecer que eu e você, a gente está inclinado a pecar, pela nossa própria natureza. Já tem lá em Gênesis, né, na história de Caim, que o pecado bate à porta. Então, se a gente não vigiar, a gente é humano, a gente está inclinado a pecar. Então, é reconhecer que a gente é humano e que a gente está ali, ó, andando sempre com o pecado batendo a porta. E a partir do momento que a gente toma essa ciência, a gente já pode ficar mais esperto, né? Mais vigilante, desculpa.
Uma vez eu ouvi uma expressão que eu guardo até hoje, sabe? Que quando a gente começa a reconhecer, ter ciência, a gente começa, as nossas anteninhas espirituais começam a ficar mais ligadas, nosso radar, né? Então, é sempre manter essa anteninha espiritual ligada. Depois que a gente reconhece, a gente tem que começar a estudar a palavra de Deus, a procurar, a buscar. Aqui nesse livro de Levítico tem vários mandamentos, várias leis. O que a gente pode tirar disso, né, para nossa vida? E aí a gente começa a ficar mais atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente começa a ficar mais atento de quem precisa também que a gente chegue lá com uma palavra de Deus. A gente começa a ficar atento a pessoas que podem nos trazer, podem nos ajudar também a evoluir. Depois, ele fala muito de honra. Honre seus pais, honre os servos de Deus, evite a negligência. O que é a negligência? É justamente, eu vi que o doutor Alexandre entrou aqui, ó, negligência é um termo muito jurídico, na minha opinião. O que é a negligência? É você deixar passar, você saber que existe aquela lei, você ter ciência, mas você simplesmente não se importar, fingir que não viu, ser omisso. Então, assim, deixa para lá essa negligência com Deus. Não seja assim com Deus. Não seja assim com o seu próximo. Essa é uma dos mandamentos também, uma das lições que ele nos deixa. E saiba que quando você estiver nessa obediência, você estiver nessa observância, nessa vigilância, com as anteninhas ligadas, ele vai te honrar. Ele está vendo você. Ele está vendo o que você está fazendo. E aí, só para entrar um pouco mais a fundo no texto, todo momento ele está falando para Moisés, né? Moisés, diga ao povo, e disse, pode ver, pode procurar aí até o capítulo 9, é assim, ó, e disse Deus a Moisés. Então, o canal da comunicação de Deus era Moisés. Quando chega aqui, em Levítico 10, acontece uma coisa engraçada. Deus manda, explica como que serão feitas as ofertas, as expiações e tal. No capítulo 9, desculpa, vamos olhar antes um pouquinho. No capítulo 9, Moisés disse a Arão e seus filhos: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante ao Senhor. Então, eles obedeceram a Moisés, certo? Conforme ordenara Moisés. E aí, beleza, tudo certo. No capítulo 10, olha como começa. Deixa eu pegar a Bíblia que vocês a gente está lendo aí, para ficar bem certinho igual. Nadab e Abiú são os filhos de Arão, tá? Netos de Moisés. Colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho. Fala comigo aí, fogo estranho. Fogo estranho. Diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. Fala aí também, os devorou. Os devorou. Então, Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Diga aí, Arão ficou em silêncio. E Arão ficou em silêncio. Gente, todo momento, como eu falei para vocês antes, todo momento de Levítico é Deus dando ordem para Moisés
E Moisés passando para o povo, passando para o seu filho, passando para os seus netos. Então, Deus criou uma hierarquia, uma ordem. Uma ordem. Deus é perfeito. Desde o início do mundo, Deus criou uma ordem. Ele criou primeiro Adão, depois ele criou Eva. Desde o início tem uma ordem. Ele disse, Moisés, você vai ser o meu porta-voz aqui na terra. Então, eu vou falar com você, eu vou te dar os mandamentos, e você vai passar as ordens para o povo. E no capítulo anterior, no 9, Moisés dá ordem para Arão e para os seus filhos fazerem a oferta, fazerem a expiação. Mas aqui no capítulo 10, os filhos de Arão, eles não escutam essa ordem. Os filhos de Arão colocaram brasas em seus incensários e salpicaram com incenso. Moisés não disse nada. Ninguém pediu para eles fazerem isso. Ótimo, foi com muito boa intenção, foi uma oferta para Deus, tal, mas o que eu tiro daqui? Que quando vem do homem, quando vem da gente para cima, por mais que a gente esteja com uma boa intenção e tal, será que não vai ter uma pontinha de orgulho? Será que não vai ter uma pontinha de vaidade? Será que não vai ter uma pontinha de intencionalidade para alguma coisa? Por que eles quebraram essa ordem? Até então, Moisés recebia a ordem de Deus e era feito. Moisés recebia a ordem de Deus e era feito. E nesse momento, o homem resolveu ir lá. Não precisa dessa ordem, eu vou fazer. E aí, gente, é aí por isso que, olha lá, lembra que a gente falou? Trouxeram fogo estranho. Não é porque era um fogo cor diferente, usaram uma coisa diferente lá para fazer o fogo, não. É porque Deus não conhecia. Deus não sabia. Deus não deu essa ordem. Era um fogo estranho. Então, esse fogo que partiu do homem não era um fogo santo. Porque quando é do homem, a gente falou lá no início, a gente está inclinado a pecar. Era um fogo que podia ter uma pontinha assim de orgulho ali. Agora eu vou fazer e pronto, eu vou me tornar maior que meus pais. Sei lá o que passou na cabeça deles. Mas eles quebraram a ordem, quebraram a autoridade santa de Deus. Esse é o fogo estranho. E aí, quando desce o fogo da presença, o fogo real, nossa, estou até me arrepiando, Senhor. Desce, Senhor, com seu fogo da presença sobre cada um de nós nesse momento, Senhor. Que nós sejamos obedientes, humildes, para receber a tua ordem, Senhor, sermos submissos ao Senhor. Quando desce o fogo da presença, ele mostra a fortaleza, quem ele é. E mais uma vez, Moisés disse a Arão, olha o que acontece se vocês não me obedecerem. Quer dizer, obedecerem a Deus, né? Olha aí, Deus vai mostrar a sua santidade, mas também vai mostrar o seu poder. O seu poder de destruir qualquer pontinha de ego. Qualquer pontinha que não seja dele, ele vai destruir. E no final, Arão ficou em silêncio. Ai, que atitude.
Os filhos dele foram destruídos, foram devorados pelo fogo. E Arão fez o quê? Ok, Senhor. Arão respeitou a decisão do Senhor. Arão respeitou a autoridade do Senhor. Então, eu achei essa passagem muito, muito forte. Fala, assim, sobre um senso de obediência, de submissão absurdo. Porque se você lê da primeira forma, né, da primeira vez, você vai achar que era apenas uma oferta dos filhos de Arão. Mas não veio de Deus. Então, o que na nossa vida a gente tem, às vezes, feito com até boas intenções, mas a gente está perguntando para Deus primeiro? A gente está recebendo essa intenção de Deus ou é nossa a intenção? A gente está buscando na palavra esse mandamento, essa ordem. E aí, só para continuar, depois lá em Levítico 10, Moisés continuou as ordens direto para Moisés, tá? Não mudou nada, não. Deus continuou falando só com Moisés. E aí Moisés disse a Arão e aos seus filhos que lhe restaram: peguem o que sobrar da oferta, tal, e vão comer junto ao altar, bonitinho, fala como comer ali na cerimônia, e tarará e tarará. E aí Arão responde o seguinte: hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e seu holocausto. E, no entanto, esta tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como esse? Arão era um homem, gente. Humano. Ele obedeceu. Mas doeu? Doeu? Não é fácil. Não é legal. Não é gostosinho. Ele se calou. Arão ficou em silêncio. Imagina a dor que ele não estava sentindo. Imagina a dor. Não é fácil. Ele obedeceu, mas ele tinha dor. E aí, no finalzinho do capítulo, quando Moisés ouviu essa explicação de Arão, por que ele não ia comer junto com os filhos, ele se deu por satisfeito, porque ele entendeu que mesmo na dor, ele obedeceu. Imagina a dor que esse homem não estava sentindo, gente. E Deus é misericordioso para entender as nossas dores. Ele entende que dói, mas ele quer a nossa obediência. Então é que aí no capítulo 11, olha como começa, gente, que coisa mais linda. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Ele incluiu Arão. Arão foi reconhecido por Deus. Mesmo com aquela dor gigante, mesmo com aquela angústia, com certeza deve ter tido uns momentinhos ali de o que está acontecendo? Mas Deus reconhece. E a partir dali ele dá as instruções para Moisés e para Arão. É muito forte. E aí, só para passar agora já para o Evangelho de Marcos,
que eu senti? Que tem uma conexão gigantesca, porque Marcos é um evangelho, se vocês forem ver, ele é um evangelho curto, né? Ele é um evangelho de muita ação. Marcos vai, vai contando sobre as obras de Jesus, muito rapidamente, tipo, dando vivacidade, mostrando o que realmente tem que ser feito, mas ele foca na autoridade de Jesus como Filho de Deus. Então, mais uma vez, vem o quê? A ordem. Ele conta que acontece, você sente, lendo Marcos, que ele está enfatizando a autoridade do Filho de Deus. E a autoridade que ele nos dá quando a gente crê, de a gente também transbordar. Só para dar uns exemplos, ó, em Marcos, deixa eu ver qual é o capítulo 3. Marcos 3, ele vai falar da eleição dos 12, os 12 apóstolos, né? E lá no finalzinho fala aquela passagem da família de Jesus. O que é essa passagem da família de Jesus? Vou ler aqui para vocês. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: Eis que sua mãe e seus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui, ele falou para as pessoas que estavam com ele, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, Jesus, ele é a autoridade, certo? Ele é Deus. Ele começa a eleger as pessoas. Assim como Deus fez com Moisés, fez com Arão. Jesus, ele elege os 12 apóstolos ali. Primeiro, aqueles 12. Eles vão viver na minha graça, vão ver as minhas obras. Eles têm esse acesso agora. Depois ele já passa lá para a família. Não é só minha mãe e meu irmão aqui de sangue que são, não. Vocês todos aqui, ó, que crerem, que obedecerem, vão viver sob a graça. Vão ver os milagres e as obras de Deus. Lá no final, no capítulo 5, quando ele faz o milagre do endemoniado, aí o endemoniado, quando está curado, ele fala, e aí, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Ele fala, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aí Deus abre. Jesus abre. Abunda, transborda. Vai, fala. Anuncia o que aconteceu. Anuncia a boa nova. Anuncia tudo que você viveu. Então, quem vive sob a graça, se eu estou obtendo esse conhecimento agora, estou vendo, presenciando, recebendo Deus na minha casa e sendo abençoada, eu preciso anunciar. É uma ordem. Agora Deus já fala com cada um de nós. Não é mais só um, é todo aquele, olha lá, ó, ele fala, todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe, e tem o poder de abundar, de transbordar esse amor. Tem o poder de impor as mãos e curar pessoas.
tem essa missão. Então, quando eu terminei de ler as passagens desses dias que foram, né, passados para mim, eu vi o tanto que tudo na Bíblia está conectado. Porque só nessa, e olha que eu já tinha feito a leitura da Bíblia, né? Então, provavelmente eu já tinha lido esses livros, mas hoje, dessa forma que eu li, fez todo o sentido de entender essa ordem que Deus coloca no mundo. Dessa ordem, dessa hierarquia que Ele vai dando para a gente. Olha, tem essa aqui, tem essa pessoa aqui que está acima de você, tal. Mas chega um momento que Ele fala, você também pode. Você também vai viver sob a graça. Se submeta à autoridade que Deus coloca na sua vida. Todo aquele que obedecer, fizer a vontade de Deus, vai viver a graça e tem o poder de transbordar. E aí, só para finalizar, eu peguei um dos provérbios, que são vários que falam nesses dias, um dos provérbios, que é o Provérbios 10, fala assim, as palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Então, a palavra que surge aqui, ó, de nós, humanos, sempre pode estar inclinada para um pecadinho ali. Porque nós somos humanos. Olha lá, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Violentas não de agressividade, né? Mas de ter uma intenção, qualquer coisinha ali voltada para vaidade, ego, orgulho. Nós somos humanos, a gente está inclinado a soltar essas palavras mesmo. Mas se a gente tiver com o nosso coração voltado a Deus, se a gente estiver obediente a Ele, se eu estiver conectada a Ele e recebendo a ordem dEle, entendendo qual a ordem dEle, primeiro Ele, aí a minha palavra vai ser justa. Aí a minha palavra vai ser fonte de vida. Aí eu vou conseguir transbordar o que Deus quer que eu transborde, não o que eu quero. Às vezes é coisa boa também. Ai, gente, estou fazendo aqui, mas é um coração humano, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho que ir direto na fonte. Eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que não é a minha palavra, por mais linda que ela seja, tem que ser a palavra de Deus. Tem que vir de Deus. E aí me ocorrem milhões de sentimentos, assim, de obediência, submissão, humildade. E isso não é opcional. Isso não é opcional. Se eu quero viver uma vida cristã em Cristo, ver, como diz aqui, né, para os 12 e para a família dele, se eu quero ver a obra, testemunhar a obra, como ele falou para os endemoniados, agora você já testemunhou. Se eu quero viver isso, é obediência, é submissão, é crença, é saber que existe uma ordem, uma autoridade, que não é sobre o que eu quero falar para vocês, falar para alguém, é sobre o que ele quer que eu fale.
Foi muito isso que veio no meu coração quando eu li essa palavra. Todos esses livros, Levítico, Marcos, Provérbios e Salmos que estavam nesses dias que me foram passados, foi isso. E desde o primeiro dia lá que o Senhor ungiu os filhos de Israel, ele deixou isso bem claro, e o que ele disse lá no primeiro dia é perpétuo, é para sempre, é por todas e todas as gerações. A Bíblia, quanto tempo passa na Bíblia inteira? E tudo o que passa, se cumpre. Toda a palavra que vai passando esse tempo todo aqui na Bíblia, gente, Levítico é o terceiro livro, Marcos já é lá depois de Cristo. E tudo foi cumprido. Tudo que ele falou foi cumprido. É perpétuo. Não foi para umzinho lá, não, e depois mudou, aí ele mudou a regra aqui. Não. A regra está aqui, gente. É uma regra só, perpétua. E a promessa também é perpétua. A promessa também é para todos. Mas a gente é humano. Quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente já fica atribulado, já começa a desconfiar. E não é assim que funciona. Tem uma música que eu gosto muito no louvor, que é assim, ó. Me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, chuva forte é você. O que me faz tremer as pernas é você. É tudo sobre você. O dia que eu entender que tudo que eu leio aqui, que tudo que eu ouço no culto, na igreja, na missa, numa célula, num grupo de oração, tudo que eu escuto lá, tudo que eu passo no meu dia a dia é sobre Deus, minha vida vai ser mais leve. Apesar da tempestade, apesar da chuva forte, apesar do medo. Muita gente sentiu medo na Bíblia. Arão aqui, eu estava lá, eu não imagino a dor de Arão. Mas ele entendeu que era sobre Deus. Que era sobre Deus, e ele se calou. E ele esperou o tempo de Deus, a resposta de Deus. Então, hoje, passando essa palavra aqui para vocês, esse entendimento, né? Tenho certeza que cada um que lê pode ter um entendimento diferente. E isso que é o lindo da Bíblia, né? Quando eu tive esse entendimento de respeitar a ordem das coisas que Deus coloca na nossa vida, eu senti muita vontade de orar por todos que estão nessa live, por todos que estão assistindo, e que transbordem, vocês transbordem na vida das pessoas que convivem com vocês, sobre esse poder de crer, esse poder de se calar e esperar em Deus. Não esperar de ficar ali, ai, murmurando, mas, ai, espero. Tem muita gente que fala assim, ah, Deus proverá, e fica só nessa, né? Não. De realmente crer e buscar na fonte o que você deve falar, a palavra que você deve falar, a ação, o próximo passo. Às vezes o próximo passo é se calar. Às vezes o próximo passo é orar por alguém.
Às vezes eu tô tão mal, mas eu já recebi, assim, em oração do tipo, eu tô aqui mal, 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 mal. Vai ali na sua vizinha e ora por ela. Pergunta o que ela tá passando. Eu já recebi isso, essa ordem. E eu achando que eu que tava mal. Mas é aquilo, né? Não é. Não é da gente que tem que partir. É de Deus. Então, Diogo, não sei quanto tempo a gente tem mais, acho que mais uns 20 minutinhos, né? Tem sim, você Mas pode ficar à vontade, mas fica tranquilo também. eu queria fazer uma oração para pedir realmente, porque a gente tem que pedir também, sabe? Eu tinha muito essa dificuldade, eu queria só ficar agradecendo a Deus. E eu vi que eu sou tão pequena, eu posso agradecer sim, mas eu também tenho que pedir, porque eu sou humana. E quem manda é Ele. Então eu queria pedir nesse momento para que Deus toque cada pessoa que está assistindo, para que Deus desça, envie seus anjos, Senhor, envie seu Espírito, queima, Senhor, tudo que não for de ti, queima, Senhor, cada pontinha de ego, de intencionalidade, de orgulho, vai tirando, Senhor, tira, vai tirando aquele peso da nossa mente, aquela confusão mental. Tira, Senhor, de cada pessoa que está aqui, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus pais. Tira as escamas dos olhos, Senhor, escama de orgulho. Tira e deixa só a sua fonte, a sua água. Que cada um de nós enxergue a sua vontade, Senhor. A sua palavra chegue, que seja diretamente para cada um, ou seja através de alguém, mas que a gente saiba discernir, Senhor, a tua vontade, e a gente faça a tua vontade, não a nossa. Por maior dor que a gente esteja passando, ou por maior alegria, porque às vezes a gente está também tão eufórico, tão alegre com alguma coisa, que não enxerga o resto do mundo. Tira, Senhor, qualquer pontinha de vaidade, qualquer pontinha de orgulho das nossas ações, das nossas palavras, o que a gente proferir seja somente sobre Ti. Somente sobre Ti, que qualquer dúvida que ocorra, a gente busque a Ti, Senhor. Seja na Bíblia, seja numa igreja, seja num quarto fechado, buscando a Sua resposta, Senhor. Eu oro para que o Senhor entre agora na casa de cada um. Retira de cada cômodo, Senhor, cada cantinho, cada debaixo do tapete, Senhor, qualquer pontinha de pecado, de orgulho, de dor, e deixa somente o seu Espírito, Senhor, o seu Espírito Santo vai chegando agora na casa de cada um, tocando, protegendo, blindando, coloca, Senhor, a sua armadura em todos nós. Não a armadura humana do ego, não, tira. Coloca a sua armadura, Senhor, que a gente lute com a sua espada, que a gente entenda a sua autoridade nas nossas vidas, que a gente seja sábio como Arão e se cale, que a gente seja eleito como os 12 apóstolos, Senhor, para viver a tua graça, as tuas obras, que a gente veja de perto como eles viram os milagres, e que a gente também consiga, como eles, fazer milagres em teu nome, Jesus. Em teu nome.
Que a gente saiba curar uma pessoa com uma palavra, com um abraço vindo de Ti, Senhor. Para a gente poder anunciar que somente Ti, somente Você é o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, que esse reino é Teu. Senhor, eu oro agora em Teu nome, para que todos aqui tenham esse entendimento, que é tudo sobre Você. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus abençoe grandemente, Patrícia, por esse rico ensinamento, por esse tempo, por esse investimento aí que você tem, que você fez no reino dos céus, né? Amém. E deixamos aqui também, pessoal, aquele que tiver vontade para estar complementando, para estar falando alguma coisa, trazendo em relação ao que foi falado, alguma dúvida também que a gente pudesse, se puder também estar nos esclarecendo, pode ficar à vontade, tá? Nós sempre gostamos de tirar esse tempo e também agradecer por todos os convidados, pelas pessoas que estão conosco também aí, a turma do YouTube, né? Agradecer vocês por também estar fazendo parte junto conosco, né? E temos lá, ó, dentro do YouTube, temos a doutora Paula, né? A Ana, o Derlei, a Kênia, o Evaí, a Rayane, a Ieda. Agradecer a todos vocês, pessoal, e pela participação pelo YouTube, e dizer para vocês que através de vocês, tá? Nós vamos trazer mais e mais pessoas para ouvir do reino, para ouvir do céu, ouvir a palavra. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é firme, ela é o book, ela é o manual para a vida. É tanto que é o livro mais lido do mundo. É o livro que realmente nos inspira, como bem disse, né? A própria Patrícia. As pessoas vão ler a mesma passagem, mas pessoas diferentes e vão ter entendimentos e interpretações diferentes. Sabe o que é bacana de tudo isso? É que tudo coopera para o bem e tudo vai cooperar para o reino. Se ler a palavra, mesmo com interpretações diferentes, logo será coisas para o reino, coisas boas, coisas positivas, porque só em ler a Bíblia já é um grande avanço. E fica aí cada um, se alguém quiser complementar, agradecer também aos nossos conselheiros que estão ali, queremos agradecer também o Cássio, está ali representando, tem o Vitor, tem muita galera do Fazendão aí, todos os colaboradores estão participando, e dizer para vocês o quanto isso é importante. E abrir agora aqui também, se alguém quer complementar, pode ficar à vontade também. Fique à vontade, quem quiser levantar a mão aí, fomentar algo, fique à vontade, tá? Senão nós vamos estar passando aqui para a gente estar fazendo também eu sempre se encerra com oração, tá, Patrícia? Então nós vamos fazer esse encerramento com oração. E nesse momento é muito importante. Tem uma pessoa levantando a mão. Opa, ali. Levantou a mão? Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Gostaria de parabenizar a Patrícia pela explanação. Eu acho que é a realidade, sim, é isso mesmo. E já que a gente pode pedir, eu gostaria de pedir nesse momento que a gente possa fazer orações pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, estão passando essa tragédia imensa. Já chegando em Santa Catarina também, várias cidades já passando por dificuldades. E, em particular, a minha esposa, essa semana, fez uma cirurgia de intestino, está na UTI internada. Eu queria pedir orações também, que a gente fizesse uma corrente do bem e pudesse fazer algumas orações. E só agradecer a todos por eu estar nesse grupo. Às vezes não dá para participar, mas sempre fazendo um esforço para estar aqui com vocês. Obrigado. Xaxim, Deus abençoe. Xaxim, qual é o nome da sua esposa, Xaxim? Xaxim, qual é o nome da sua esposa? Treilane de Souza Oliveira da Linha. Treilane. Treilane. Amém. Pessoal, amém. Deus abençoe. É importante, né? É importante, né, Xaxim, nós entendermos
que esse é uma oportunidade, porque é sim uma corrente grande, forte e poderosa de oração. Porque o Senhor, ele ouve, né? A palavra do Senhor diz, onde dá 2 ou 3, ali eu estarei. Então, fique à vontade, pessoal. Esse aqui é o momento, essa é a oportunidade que nós não temos dúvida que agora, nesse momento, os céus estão em festa. E logo, se essa oportunidade que ele nos lançou foi essa, abre o coração, vamos confiar, porque não é o processo. Lembrando que esse projeto não é do homem, esse projeto é de Deus. E se é de Deus, aqui que nós temos que internalizar, aqui que nós temos que entregar, confiar e pedir mesmo, e pedir para ele, para que ele venha entrar com providência, né? Então, vamos então fazer essas orações. Vamos, até uma passagem muito bem rápido também aqui, é muito importante, quando nós temos na passagem lá da tempestade. E é interessante, né, quando tem aquela passagem da tempestade, e aí os discípulos que estavam ali naquele momento ficaram agoniados, porque o mar estava muito agitado. E é muito interessante que Jesus dormia da parte de trás do barco. E aí, o que eu quero trazer para vocês é que nós viemos colocar ele sempre na parte da frente do nosso barco. Então, assim, se algum motivo a passagem que ali foi mencionada por ele estar atrás é justamente para nos entender por que ele não deveria estar na frente. Por que ele não deveria estar descansando na frente, sim atrás do barco? É assim as nossas vidas. Uma coisa nós entendemos, que ele atrás teve a tempestade. E aí ele foi lá e cessou ela. Mas será se ele na frente teríamos essa quantidade de tempestade? Talvez sim, ou talvez não. Mas o importante nós sabemos que ele está no barco. Mas vamos colocar ele na frente. Igual neste momento agora que nós vamos orar. Colocando ele como primazia na frente do nosso barco para curar, para salvar, para libertar, para transformar. E que ele venha nos encorajar. E como bem disse, né, a Patrícia aqui, que o Senhor venha, realmente nós precisamos entregar para ele, e ele venha descer aquele fogo dele, né, o fogo, aquele fogo de maravilhas, de coisas boas, e que ele venha nos abençoar. E que nós venhamos entregar o melhor, o que ele está ordenando, o que ele está pedindo, né, aquilo que ele está pedindo. Quero agradecer também, pessoal, vou novamente aqui aos convidados, quero agradecer a Kátia Volpi também, a doutora Kátia Volpi, né, que esteve conosco também, está por aí. Agradecer cada um de vocês de coração. E, como sempre nós gostamos de falar, vamos convidar mais pessoas, vamos trazer cada vez mais outras pessoas para alcançar, para que elas possam ser alcançadas por esse momento, pela palavra. Porque muitas das vezes achamos que não faz diferença, né? Às vezes não precisa, mas eu sempre falo, convida, porque quem convence é o Espírito Santo. Convida, porque quem convence é o Espírito Santo. Uma hora essa pessoa vai entrar. E na hora que ela entrar, o Espírito Santo vai falar com ela, vai falar com a família dela e vai fazer aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele faz de melhor, que é abençoar a vida dos dele. Só que ele precisa ser convidado. Ele precisa ser convidado. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, tá? E nessa oração você possa sentir o Senhor e o Espírito Santo do seu lado. Às vezes você vai pensar se isso é um calafrio. Às vezes você vai pensar se isso é um momento agora um momento sentimentalista ou entretenimento. E não é. É o Senhor. É o Senhor que fez uma aliança com os seus filhos. É o Senhor que fez uma aliança no momento que Ele te criou. Porque Ele te criou para você levar o evangelho dEle. Para você falar e demonstrar com as suas ações que Ele é Deus sobre todas as coisas. E Ele quer cuidar de você. E Ele quer te proteger. E Ele quer que você entregue para Ele, conforme a ordenância, aquilo que é de direito dEle. Ele te criou não é para você ficar orgulhoso, não é para você ser uma pessoa boçal, não é para você pensar que é você. Ele te criou único e exclusivamente para levar a palavra dele até os confins da terra. Ele te criou para que o Espírito Santo brame sobre a sua vida, em você andando e sendo luz no local onde tem trevas. Muitos que estão aqui sabem que você é importante no seu ecossistema.
Muitos que estão aqui sabem que quando você pisa o seu pé em qualquer local, aquele local que tinha guerra, agora tem paz. Aquele local que tinha confusão e as coisas não eram ordenadas, agora são ordenadas. Eu quero te dizer que o Espírito Santo fala com você nessa manhã e fale assim: não recue, não volte para trás. Continue pisando, continue em frente, porque você é luz e sal da terra. Continue andando, continue marchando, porque você é meu guerreiro. E a vitória já foi dada, porque o Senhor vence em Cristo Jesus todas as batalhas. Então, neste momento, queremos te pedir, Senhor, reconhecendo que o poder é seu, reconhecendo que a glória é sua, reconhecendo que o Senhor ainda faz milagres e é o médico dos médicos. Queremos apresentar aqui, papai querido, a esposa do Xaxim, a dona Trélia. Ô Senhor, o Senhor que vem abençoar grandemente. Que o Senhor venha, Pai, fazer a tua morada do Espírito Santo, porque o Senhor é o médico dos médicos e em nome de Jesus ela será curada. Que o Senhor é aquele Deus que não mudou, por mais que as pessoas pensem ou falem que vivemos em novos tempos, em outras épocas, o Senhor é o mesmo, a tua palavra é a mesma. Os milagres que foram ali proferidos pelo teu filho, que o Senhor enviou em terra, são os mesmos. Mas o Senhor, Pai, é aquele que continuamente nos abençoa. E humildemente, Pai, aqui estamos te pedindo, receba as nossas orações. Vai, Pai, até aquele leito de hospital. Senhor, usa a mão dos teus filhos, dos médicos, para fazer os procedimentos. Senhor, que o Senhor venha livrar de todo e qualquer mal, Pai. Senhor, abençoe a coragem do teu filho de colocar essa situação, essa causa. E obrigado, Pai, por o Senhor estar conosco o tempo todo. Queremos também apresentar, Pai, o momento que estamos passando de enchente, papai. O momento de tempestade, papai querido, que estamos passando no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Oh, Senhor, sabemos que o propósito que o Senhor quer conosco, ele é muito grande. Mas se isso chegou até nós, Pai, é principalmente para nós entendermos e valorizarmos aquilo que temos e pedir que a tua misericórdia seja estendida sobre as famílias, sobre as pessoas, sobre as crianças, as mulheres, os homens, Senhor, que o Senhor os guarde. Mas eu tenho uma certeza, Pai, que tudo isso acontece é justamente para nós aumentarmos a nossa intimidade com o Senhor. É justamente para nós entendermos que nós não temos o controle de nada, mas que nós temos sim a opção e a escolha de colocar o Senhor dentro do barco e principalmente na parte da frente. Então, Senhor, queremos te pedir, abençoe, Pai, aquelas pessoas, guarda elas, Pai, como a sentinela que sabemos que nunca dorme, guarde os teus filhos. Senhor, quero te agradecer pela vida da doutora Patrícia. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dela, a vida dos familiares, que o Senhor dê recompensa dos céus para a tua filha, Pai, que se disponibilizou para estar aqui conosco. Que o Senhor abençoe ela, Pai, não deixando faltar nada no seu celeiro, e que o Senhor venha, Pai, cada vez mais motivando ela, e principalmente trazendo essa força, Pai, para falar o teu evangelho, para não recuar, para toda vez que chegar um convite, a tua serva está disposta a aprender, a ensinar com o Espírito Santo do Senhor que está no meio de nós. Assim te agradecemos, Papai querido, e por fé, acreditamos, Pai, que o Senhor sim vai romper, que o Senhor sim vai abençoar, que o Senhor sim vai alcançar as pessoas que precisam de um milagre, as pessoas que precisam de uma salvação, libertação e transformação. E nos guarde, Pai, e tenha misericórdia de nós. Amém e amém. Amém? Quero agradecer, pessoal, a todos por estar aqui conosco, dizer que nós possamos ter uma semana abençoada, e que cada um de nós possamos fazer o que nós viemos para fazer, né? Que é luz da terra, luz para o mundo, né? E sal para as pessoas e luz para as pessoas. E pode ficar tranquilo e vai sem medo, porque Satanás, ele quer te deixar e te falar que você não é digno. Quer às vezes falar assim, não, você vai fazer o que lá? Você tá cheio de defeito. Você não tem autoridade.
e Deus, ele constituiu autoridade sobre as nossas vidas. Você pode ter certeza. Ó, o Cássio levantou a mão. Cássio, fala conosco aí. Fica à vontade. Ô, Diogo, tudo bem? Bom dia Beleza. a todos. Gente, tá tendo muito, eu estou recebendo muito WhatsApp para que a gente possa fazer doações lá para o pessoal do Sul, né? E isso é importante, as doações são importantes. Mas não vamos esquecer que as nossas orações para aquelas pessoas que estão passando por aqueles problemas, pessoas que estão tendo aí a sua vida destruída, pessoas que têm casa e que até ontem tinha casa, hoje não tem mais, esposas que perderam seus maridos, maridos que perderam suas esposas, pais que perderam filhos, né? Então, as nossas orações, elas são muito, mas muito mais importantes que qualquer recurso que a gente possa enviar. E talvez muitos que estão aqui não consigam fazer qualquer tipo de doação. Mas lembre de orar. As pessoas lá estão precisando, cada um de nós aqui, nós temos pais, temos filhos, temos esposas, nós temos empresas estão sendo destruídas muitas vezes não por sua sede física, mas pela família do seu corpo diretor, pela família dos seus funcionários, né? Funcionários que até então tinham lar, não tem mais, como que essa pessoa consegue trabalhar, gente, né? Então vamos orar, porque a situação lá realmente não está fácil. Era só isso que eu queria falar, gente. Muito bom. Obrigado, Cássio. Obrigado mesmo. Deus abençoe e vamos orar. Vamos orar que não tem ferramenta mais poderosa que essa, né? E ele ouve. Ele sempre continua ouvindo. E ouve todos sem cessar. Bater a porta que ele vai abrir. Pode bater que ele vai abrir. Então, né, Lian, se tiver algo também para estar trazendo, antes da gente estar encerrando, alguém quiser compartilhar também, pode ficar à vontade, mas estamos aqui, então, já caminhando para o fim desse sábado, tá? Nos próximos fins de semana, talvez não nesse próximo, mas no dia 18, eu acho, a gente vai ter a volta do Dr. Alexandre. Ah, tá bom. Não, muito bom. Então, é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um. Patrícia, mais uma vez, obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigada, E a todos amém. vocês. Chacim, a minha língua tá travando. Eu vejo todo direto aqui, Chacim, não tá querendo sair. Que Deus abençoe a sua esposa. Você pode ter certeza que ele vai estar assim. E como bem lembrado pelo Cássio também, vamos continuar orando, tá? Pelas pessoas que estão passando e precisando. E você pode ter certeza que ele vai confiar, que ele vai abençoar. Vai abençoar da maneira que precisa ser abençoado, né? Amém? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Amém. Muito obrigado, viu? Gratidão a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. E vamos mais. Abraço, tudo de Amém. bom. Bom Abraço, final de tchau. semana. Tchau, tchau.